Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acione o sininho para receber as notificações, também ajude a divulgar o canal, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos. Vamos ampliando cada vez mais o nosso campo de evangelização. Hoje nós meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, versículos de 1 a 12. São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aí no finalzinho da 7ª semana, iniciada no domingo passado, e hoje nós meditamos o evangelista São Marcos, no capítulo 10, versículos de 1 a 12, e no início do texto nós percebemos que Jesus continua no exercício pleno da sua missão, dessa vez indo para o outro lado do Rio Jordão, na região da Judeia. Como não poderia ser diferente, mais uma vez está cercado pelas multidões, e ele, exercendo a sua missão, os ensinava. Jesus estava ali desenvolvendo a sua catequese. E o texto de hoje coloca como centro da nossa meditação o matrimônio, essa instituição, família. Então coloca como centro da nossa meditação o matrimônio. No meio da multidão que estava ali no entorno de Nosso Senhor, estavam também alguns infiltrados, que não estavam ali para aprender os ensinamentos de Jesus, mas sim para persegui-lo. Estes eram os fariseus. Nós vamos ver muitas vezes no Santo Evangelho esses embates, de Nosso Senhor com fariseus, saduceus, doutores da lei, enfim, tantos aqueles que perseguem Nosso Senhor. Então, no meio desta multidão, estavam ali também os fariseus. E o evangelista de hoje, São Marcos, vai dizer que eles estavam ali não para aprender de Jesus, como o resto da multidão que cercava, mas sim para pôr Jesus à prova. Então esse era o objetivo dos fariseus, pôr Jesus à prova. Então nos dias de hoje também é assim. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como o Senhor de suas vidas, querem também tirá-lo da história, colocando à prova aqueles que dão testemunho de Cristo no meio do mundo, aqueles que pregam a verdade, também serão perseguidos. A própria palavra diz em relação a isso, sobre a perseguição. Então, da mesma forma como estavam ali para surpreender Jesus ou pô-lo à prova, perseguir Jesus, também aqueles que se propõem, aqueles que aceitam Jesus e se propõem a dar testemunho dele no meio do mundo, também serão perseguidos. Qual era o objetivo dos fariseus em relação a Jesus?
Eles viam Jesus como uma espécie de subversivo, um revolucionário que veio acabar com a religiosidade deles, suas tradições, seus costumes. Por isso estão perseguindo Jesus e querem encontrar alguma contradição nas suas palavras. Como eles eram exímios conhecedores da lei, então fazem uma pergunta a Jesus baseada na lei mosaica da época. Então devem ter pensado, agora nós vamos surpreendê-lo, agora nós o pegamos. E notem que a pergunta que os fariseus fazem para Nosso Senhor eles já sabem a resposta. É uma pergunta que eles já sabem a resposta. E a pergunta é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? A lei que foi dada a Moisés permitia o marido separar-se da sua esposa. Mas Jesus diz que Moisés prescreveu essa lei por causa da dureza dos seus corações. De fato, sim, a lei, a regra, o preceito dizia que o homem podia separar-se de sua esposa. Porém, Jesus vai dizer isso por causa da dureza dos vossos corações. Mas aí ele vai desenvolver qual era o desejo profundo de Deus. O desejo de Deus é que o homem e a mulher que se casam vivam perpetuamente essa união, com todos os desafios que são próprios da vida a dois. Você que me ouve agora, você que é casado, você que constituiu família, sabe muito bem disso. A vida a dois, a vida familiar, a vida conjugal, ela é desafiadora, porque por vezes vai exigir de ambos renúncias, mortificações. A vida a dois tem os seus desafios próprios. O esposo ou a esposa que se divorcia e se casa com outro, no final do texto, nós vamos aprender isso nos ensinamentos de hoje. O homem, o esposo ou a esposa que se divorcia e se casa com outro ou outra, cometem adultério. Então, levar a sério, é importante levar a sério a preparação para o matrimônio. De fato, aqueles que se casam estão devidamente preparados, orientados, instruídos, conscientes daquilo que vão abraçar no matrimônio. Então é preciso que esteja claro os objetivos os quais aqueles que se casam querem alcançar, querem atingir. Então, o esposo ou a esposa que se divorcia e se casa com outro comete adultério. Em meio aos desafios da vida a dois, que você encontre cada vez mais forças para viver o seu matrimônio, para defender a sua casa, defender a sua família, defender os seus princípios, fundamentos. Não deixe que os desafios naturais do mundo, a vida a dois, o matrimônio, a vida familiar, não deixe que esses desafios façam sucumbir a sua casa. Que em nome de Jesus e na força do Espírito Santo, Ele possa sustentar a sua família, sustentar o seu matrimônio, sustentar a tua casa, não permitindo assim que haja divisões no seu lar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém.